Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, 4/9/2020, tá? Estamos encerrando a nossa primeira semana de setembro, né? Setembro chegou e tá passando aí rapidinho, certo? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, certo? Nós vamos começar com ética, nosso livro de ética, certo? Na página 73, nós vamos ver o assunto Os Amigos da Fauna, tá? Na última aula de ética que eu dei para vocês, eu falei sobre a fauna e a flora, né? Que compõem a biodiversidade brasileira. Então, hoje nós vamos ver especificamente a fauna. O que é a fauna? É o conjunto de animais de uma região, que compõe uma região, tá? Então, aqui no nosso livro ele diz assim: para começar, o ser humano e os outros animais. Por que ele diz assim, o ser humano e os outros animais? Porque nós, seres humanos, também somos animais. Só que nós somos animais racionais, nós temos a capacidade de pensar, a nossa mente, ela funciona, né? Nós somos os únicos animais, nós seres humanos, somos os únicos animais dotados de inteligência, diferente dos outros animais que agem por instinto, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies animais que existem no planeta, tá? Então aí ele englobou tudo, né? Ele fez um contexto geral. Ele falou da fauna e de todas as espécies existentes dentro do nosso planeta, não apenas de uma região. Ele não especificou por regiões, né? Mas a gente sabe que cada região tem a sua espécie, tanto de animais como de plantas nativas, ou seja, originárias daquela região, tá? Nós temos animais que só se adaptam a determinada região, a determinado clima, né? Bem como as plantas, elas também possuem esse tipo de adaptação. Então, tanto as plantas quanto os animais, especificamente os animais, porque aqui nós estamos falando de fauna, tá? Eles não se adaptam a todo tipo de ambiente. Vamos tomar um exemplo bem prático. O urso polar. Ele é um urso que vive, é um animal que se desenvolveu para viver no frio, em regiões frias. Se a gente trouxer, vamos supor que alguém queira trazer um urso polar para a região nordeste. Esse urso ele não vai sobreviver aqui. Por quê? Porque a nossa região ela é muito quente, né? E esse animal ele não está acostumado com o calor. Então o que é que ele ia acontecer com ele? Ele iria sofrer, né? Ia sofrer muito. Então, os animais, cada animal ele tem a sua região própria, a sua região originária, né? De adaptação, de desenvolvimento, né? De fixação da espécie, certo? Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais. Essa é uma definição clássica. Porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança, né? Então, aqui ele também fala da dignidade, da saúde e da segurança dos animais, tá? Não adianta apenas a gente querer criar um bichinho sem ter condições de dar assistência, né? Sem condições de dar a ele uma boa criação, porque o bichinho vai sofrer e os animais não são feitos para sofrer, eles são feitos para serem amados, criados, cativados, né? A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que os maltratam e chegam até a ganhar dinheiro à custa dos sofrimentos deles. Ainda hoje, a caça a certas espécies animais é considerada como esporte em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou por hobby, né? Que a gente sabe que isso é crime. Matar um animal só por diversão, por hobby, é crime. Nenhuma espécie foi posta na natureza para sofrer, né? Os animais existem na natureza para fazer parte do todo, do conjunto, né? Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas. Sim,
Os animais, eles foram feitos, né? Deus deixou, quando criou o mundo, várias espécies de animais. Uns serviam para criação, outro para alimentação, né? Outro para ornamentação. Mas existe gente, né? Pessoas que se aproveitam dessa situação, né? Para maltratar esses pobres animais. Isso é errado, né? Quando a gente faz a criação de animais para o nosso próprio sustento, como no caso as galinhas, os porcos, né? Animais que são criados para o nosso sustento, para o abate e o consumo da família, isso sim é permitido, né? É permitido sacrificar um animal, matar um animal porque você quer ter ele como troféu, porque você tirou ele da natureza, do seu habitat natural para ter-o somente em sua casa, isso não é correto, né? A gente sabe e vemos reportagens como essas todos os dias na televisão, né? Então, a gente deve ter a consciência desde pequenos que devemos preservar todas as espécies para que nossos filhos, nossos netos, né, os filhos dos nossos netos, eles venham a conhecer essas espécies, né? Que elas continuem existindo na face da terra. Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne, para que se poupe a vida dos animais. Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasiona um desequilíbrio no ecossistema mundial. E muitas espécies já foram extintas por causa disso, né? Então, com o passar dos anos, ao longo dos anos, né, existem espécies que a gente não chegou a conhecer justamente por essa caça, por essa pesca predatória, né, de onde se tira os animais da natureza sem necessidade, né, causando assim a sua extinção. Aqui no Brasil, temos a regulação dos animais, da criação de certos animais considerados silvestres, né, que são aqueles animais que têm que ser criados na natureza, não presos dentro de casa. Mas aí o Brasil ele tem uma lei de regulamentação, né? Regulação e regulamentação da criação de determinadas espécies de animais, tá? Apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei que comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais, fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar de nossa fauna, regular e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais, para que haja equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma vivência harmoniosa e moralmente correta em sociedade. A gente tem sempre que procurar fazer o correto, né? Para que tudo que existe sobre a face da terra, os animais, as plantas e tudo que faz parte do nosso planeta continue a existir, certo, gente? Então, esse é o nosso texto de hoje sobre os amigos da fauna, né? Esses amigos da fauna são pessoas que ajudam a preservar os animais, né? A evitar o contrabando, a comercialização ilegal desses animais, para que as espécies realmente elas sejam preservadas, tá? Então, é uma luta constante, é uma luta diária travada por esses bravos guerreiros, né, que defendem com unhas e dentes os nossos animais, os animais do mundo inteiro. Eles realizam um trabalho muito bonito e existem até ONGs, que são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que se propõem a cuidar, são criadas para se proporem a cuidar desses animais, né? Então, graças a Deus, a gente ainda tem muitos cidadãos com o coração, né, voltado para o que é correto, para praticar o que é correto. Então, fica aí mais um exemplo de cidadania, como vocês viram aqui no texto, a palavra cidadania que foi citada aqui, né? Então, cidadania é isso, certo? A seguir, vocês vão realizar a atividade das páginas 74 e 75, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E vamos dar sequência às nossas outras aulas.